A terceira classificação seria em relação à força. E aqui a gente passa a ter algo mais importante. A gente vai conseguir fazer alguma correlação com o nosso cotidiano, tá certo? A primeira associação que vem à mente quando a gente fala de força dos ácidos seria uma associação com a periculosidade. Um ácido forte é um ácido perigoso. Isso é verdade, tá? Todo ácido forte é perigoso, mas a gente vai ver que alguns ácidos muito perigosos não são nada fortes. Então, definir força pelo grau de periculosidade é algo errôneo. A gente tem que fazer uma definição mais precisa. E seria a seguinte: a força de um ácido está relacionada com a capacidade que esse tem de se ionizar. Quanto mais ele se ioniza, maior é a sua força. É só isso e nada mais. Todo ácido, segundo a definição de Arrhenius, tem que ter o hidrogênio e esse é capaz de ser liberado na forma de H+, tá? Só que nem todos conseguem fazer isso com uma eficiência muito grande. Só os ácidos fortes conseguem fazer isso de maneira muito eficiente, tá? Ácidos fracos têm o hidrogênio, são capazes de liberar na forma de H+, mas tem muita dificuldade em fazer esse processo. E a gente vai analisar isso aqui agora de um ponto de vista quantitativo. Existe uma formulazinha que seria alfa é igual o número de moléculas que se ioniza dividido pelo número de moléculas que se dissolve, tá? Eu coloquei um vezes 100 aqui como uma parte facultativa dessa conta, porque essa multiplicação seria só para transformar isso em uma porcentagem, tá? Se você não multiplica, o alfa vai ser um número entre 0 e 1. Se você multiplica, você vai obter uma porcentagem, tá certo? O nome desse alfa seria grau de ionização. Vamos ter um exemplo muito fácil, que a gente não precisa nem de papel para calcular, só uns 2, 3 neurônios já são suficientes, tá? Vamos supor que eu tenha um ácido qualquer e dissolva 100 moléculas desse ácido na água, tá? Joguei lá na água 100 moléculas, não se preocupe com solubilidade agora, porque ácidos inorgânicos tendem a ser muito solúveis em água, tá? Então, dissolvi 100 moléculas na água e eu tenho, por exemplo, 35 moléculas que se ionizaram. 35 sofreram um processo de ionização. A gente poderia representar a fórmula de um ácido de maneira genérica como HX. Porque todo ácido tem o hidrogênio e o X seria o ânion, o resultante dessa fórmula, tá? A parte negativa. Quando eu jogo na água, a tendência é que ele se separe em H+, e tudo que sobrar vai ser o ânion, tudo que sobrar vai ser a parte negativa. Muito bem, isso aqui já foi estudado na aula anterior. E eu disse nesse caso que se a gente jogar 100 moléculas de um ácido, não são todas que vão sofrer esse processo. Nem todas vão se ionizar. Algumas vão permanecer na sua forma molecular, que é a forma não ionizada, tá? É a forma sem liberar o H+ na forma de cátion, tá certo? Então, quanto maior for a extensão desse processo de ionização, maior vai ser a força desse ácido. Um ácido forte faz esse processo com facilidade. Um ácido fraco não tem facilidade em fazer a mesma coisa, tá certo? Nesse exemplo numérico que eu disse, então a gente teria a seguinte situação. Dissolvi 100 moléculas na água e 35 se ionizaram. 35 sofreram esse processo, estão na forma ionizada. Tem um cátion e um ânion na solução. A diferença, então, 65 daquelas 100 permanecem sem se ionizar. Ele não deixa de ser ácido porque ele não está conseguindo se ionizar. Mas você vai dizer que ele é um ácido fraco, porque uma pequena porcentagem das moléculas conseguiu se ionizar. O quanto ele precisa se ionizar para ser forte, fraco, ainda vai ter outra nomenclatura, moderado. Isso é o que eu vou mostrar na parte 2, tá certo? Até lá.